Olá, crianças. Aqui é a professora Lucila do terceiro ano C, vespertino. Eu estou com vocês agora para fazer a correção dos exercícios da primeira aula gravada. Então, nós vamos iniciar a correção a partir da página 70, que é sobre conhecendo melhor as figuras geométricas. Então, no exercício proposto, o primeiro são as formas planas. Eu tenho o retângulo, eu tenho o triângulo, o círculo e o quadrado. O próximo exercício fala para você identificar os sólidos geométricos. Então, eu tenho primeiro a pirâmide de base retangular, o cubo, o cilindro, o cone e o prisma de base triangular. E também o paralelepípedo. Já na página seguinte, como eu já apresentei no próprio PowerPoint, a gente tem aí as figuras com as suas características, vértice, face e arestas. Nós temos um cubo e eu tenho um paralelepípedo. O exercício seguinte pede para que você ligue cada sólido às suas características, observando que cada sólido tem mais de uma característica. Então, por exemplo, eu tenho o primeiro aí, que é uma pirâmide, ela tem 5 faces e algumas faces são triangulares. E eu creio que se você aproximar aí, você vai conseguir corrigir conforme o que eu fiz aqui no livro para que você possa ver. Eu respondi os exercícios a lápis, às vezes não ficam tão legíveis, mas se você aproximar, eu acredito que sim. Eu vou tentar chegar mais próximo para que você possa vê-lo. O exercício da página 72 traz os sólidos geométricos para você colocar número de faces, número de vértices e arestas. Então, eu tenho aqui, o paralelepípedo tem 6 faces, o número de vértices dele são 8 e o número de arestas são 12. E assim por diante. Mas eu coloquei algumas observações, talvez vocês não consigam ler, mas eu vou estar falando sobre elas agora. Por exemplo, o cone. O cone, ele tem uma face. Por quê? Ele tem também uma vértice, porque ele tem face em forma de círculo, chamada de base. Já o prisma, ele tem 3 formas de retângulo e 2 formas de triângulo. Já a pirâmide tem 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. 4 em forma de triângulo e 1 em forma de retângulo. Eu queria só lembrá-los que o prisma e a pirâmide têm uma diferença. Por exemplo, a pirâmide tem só uma base e o prisma tem 2 bases. E assim por diante. Outro que eu quero comentar agora é sobre a esfera. Ela é composta por uma superfície curva, então ela não tem nem face, nem vértice e nem aresta. Já o exercício da página 73, o número 30, pede para que você faça a análise do sólido geométrico de acordo com as figuras planas. Então, a primeira figura plana que eu tenho é um retângulo, um círculo, um triângulo e um quadrado. E já os sólidos geométricos apresentados é o cubo, a pirâmide, cilindro e o prisma. Por exemplo, a figura do prisma tem 3 retângulos. Já do cilindro, aqui a gente pode observar de acordo com a resposta. Já o exercício do 31 vai nos mostrar as figuras planificadas. Então, a gente tem que associá-las aos desenhos. Quando eu planifico, quando eu monto, ele torna-se um sólido geométrico. O primeiro é um cilindro, o segundo é um prisma e o terceiro é um cone. E a nossa última página da atividade de hoje é uma história muito interessante, que Clara e Joãozinho, eles estavam brincando de adivinhar os nomes dos sólidos geométricos. Clara, então, faz uma proposta para o Joãozinho para que ele descubra o nome de cada sólido geométrico dentro da proposta. Cada situação que Joãozinho acertar o sólido geométrico, você tem que marcar um X ou colorir o quadradinho. Se ele errar, você vai corrigir a figura geométrica. Já foi explicado esse exercício, agora vamos para a correção. O primeiro ele errou, não é um paralelepípedo, é um cubo. O segundo ele acertou, o terceiro ele errou, não é um cubo e sim um cilindro. O quarto ele acertou,
O quinto ele errou, não é um prisma e sim uma pirâmide. E o sexto, Joãozinho acertou. Então aqui a gente encerra as nossas atividades de hoje e a gente continua amanhã. Fiquem com Deus, um beijo. Foi.